Olá, amigos. Vamos ao estudo final, resumo da lição número 4, a lição que falou sobre o caminho difícil. E, logicamente, o resumo vai abordar, fazer assim um apanhado do que nós estudamos. Vimos como o povo de Israel, sem liderança espiritual, como descambou para a idolatria e como Deus teve preocupação em mandar o seu profeta fazer as advertências necessárias. O profeta Isaías tinha ali um filho, levou o filho dele para interceptar o rei, mostrando através do nome do filho que poderia haver um problema sério, um resto volverá, era o significado do primeiro filho de Isaías. O segundo filho não havia nascido ainda, Deus mandou escrever numa tábua bem grande o nome do segundo filho, cujo nome significava assim que o povo poderia ser preso e que ou seja, o despojo seria rápido. Então Deus queria que o rei Acás entendesse que sem ele as coisas só iriam piorar. E foi isso então, que Deus pediu ao profeta Isaías que assim, colocasse diante do rei Acás. Tá? Acás, ao invés de aceitar a oferta divina, o que ele fez? Ele, em vez de pedir ajuda divina, em vez de aceitar a ajuda divina, ele procurou a ajuda humana. Procurou o rei da Assíria. É lógico que o rei da Assíria era o mais forte na época. Humanamente falando, quando nós temos um problema, nós recorremos às pessoas mais fortes que podem nos ajudar. Pensa uma pessoa que está sem dinheiro. Aí tem uma pessoa que pode lhe ajudar. Aí muitas vezes cai na mão de um agiota que vai esfolar a pessoa com juros altíssimos. Então a pessoa pensa, eu vou resolver o problema agora. Mas não resolve, só piora. Foi o que o rei Acás fez. Ele se viu pressionado pelo rei da Síria e pelo rei de Israel. E então, com esse medo, ele então, ao invés de procurar Deus, ele procurou a ajuda humana. Diante dessa escolha ruim, o profeta Isaías falou ao rei Acás sobre o que Deus lhe mandara dizer. Antes que o Emanuel, o escolhido, pudesse saber escolher os alimentos entre si, Deus iria permitir que tanto o reino do norte, Israel, como a Síria, os dois seriam destruídos, e isso se cumpriu 2 anos depois. Do ano 734 ao 732 a.C., Israel foi dominado pela Síria, pelo rei Tiglat, e a Síria também foi dominada. Ele entrou lá em Damasco, pegou o rei Rezim, matou o rei, levou o povo cativo para uma cidade chamada Kir, e dessa forma, sem que assim o rei Acás pudesse fazer qualquer coisa, Deus já havia mostrado para ele que tudo isso iria acontecer. Muito bem, Deus é um Deus de amor, mas quando nós rejeitamos suas ofertas de amor, o seu evangelho, sua bondade de restauração, o Senhor, ele não pode nos ajudar a enfrentar as consequências dos nossos pecados ou de nossas más escolhas. Por isso que o título da lição, o caminho mais difícil. Qual é o caminho mais difícil? O caminho de enfrentar os problemas sem Deus é o caminho mais difícil. Há pessoas que pensam que estar assim, colocando sua vida nas mãos de Deus, vão se tornar prisioneira. Mas é uma prisão maravilhosa estar nas mãos divinas. É preciso saber escolher entre Deus e as vaidades desse mundo, entre Deus e os poderes desse mundo. No livro Conselho sobre Mordomia, na página 213, Ellen White escreveu o seguinte: a ira de Deus cairá sobre os que serviram a Mamon, riquezas, vaidades, prazeres, em vez de ao Criador. Mas os que vivem para Deus e para o céu, mostrando aos outros o caminho da vida, verificarão que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Então, assim, dar o testemunho de que Deus está em nossa vida, conduz outras pessoas para Deus. Isso é importante. O caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Então, quando você vê uma pessoa consagrada, é porque essa pessoa já está andando com Deus. E é um exemplo para nós. Às vezes as pessoas dão um testemunho e tem pessoas que questionam. Eu acho que isso é mentira. Eu já vi pastores pregando e pessoas questionando. Isso é mentira, isso não pode ter acontecido. Pastor pregando sobre uma pessoa que estava para se matar. Chamaram o pastor, ele foi lá e conseguiu fazer a pessoa desistir de pular lá do 8º andar. E algumas pessoas na igreja dizem, isso é mentira. Esse pastor está inventando isso. Mas por que inventando? Deus não pode operar? Então isso é incredulidade. Quando a pessoa não crê que Deus pode operar. Na lição dessa semana, nós vimos como o rei Acás e o povo preferiram o caminho difícil sem Deus. Colheram as consequências assim, do que eles escolheram. Deus se preocupou em advertir o líder falho. Olha como um líder é importante. O líder leva as pessoas ou para o bem ou para o mal.
Então veja, Acás se mostrou falho. Quando os dois inimigos pressionaram, ele se mostrou falho. E diz a Bíblia que os dois inimigos tentaram conquistar Judá e não conseguiram. Isso já era um sinal de que o rei Acás estava assim protegido por Deus. Por causa da idolatria do rei Acás, o rei Acás levou o povo a um perigo extremo. Ele foi lá em Damasco, onde o rei Tiglat estava empossado em Damasco, que era a Síria, o rei Tiglat conquistou, e ali o danado do rei Acás viu um altar. Para agradar o rei da Assíria, o que fez o danado do rei Acás? Mandou uma pessoa fazer um desenho daquele altar e pediu para um sacerdote fazer um altar igualzinho. Parece que ele, assim, se engrandeceu na frente do rei Tiglat, dizendo, eu sou seu amigo também, você me ajudou, então agora eu vou adorar o seu Deus. E chegando lá em Jerusalém, o rei Acás ofereceu sacrifícios no altar que fizeram como réplica. Tudo errado, né? Tudo errado. Como é que nós, assim, servimos a Deus e de repente nós colocamos nossa vida nas mãos do diabo? Por causa da idolatria, de fazer uma réplica, de oferecer sacrifícios, e até dito que o rei Acás até matou o filho dele em sacrifício nesse altar. Uma coisa terrível. As consequências por causa disso viriam sobre ele e sobre o povo. O rei assírio exigiu do rei Acás um tributo muito grande. E ele ficou apavorado. Onde eu vou arrumar tanto dinheiro? Ele não teve outra saída. Ele foi até muito fraco nessa parte. Foi na casa de Deus, tirou o ouro do tesouro do templo e entregou para o rei Acás, para o rei Tiglat, para o rei da Síria. Coisa então que mostrou a fraqueza desse rei. Aprendemos também nessa lição que se nossa confiança estiver em Deus, com temor, reverência e obediência, não temos que temer nem as ações humanas e nem as ações do inimigo. Eu me recordo que um rapaz foi expulsar um demônio uma vez, ele e o outro, duas pessoas consagradas, e na hora de expulsar o demônio olhou para um deles, né, um ancião da igreja, e disse, você quer me expulsar? Você desejou aquela mulher que eu fiz passar na sua frente essa semana? E então você quer me expulsar? Você não tem moral para isso. O rapaz disse, então é assim, Satanás, me acusando? Esse é o seu trabalho de acusar. O rapaz disse, um momentinho só. Disse para o irmão, dá um tempinho só. Foi num canto da parede, ajoelhou e pediu fervorosamente perdão ao Senhor Jesus Cristo. Depois levantou e disse, pronto, Satanás, Jesus me perdoou, o sangue de Jesus me livra de todo pecado. Eu acabei de confessar meu pecado, está perdoado. Agora vamos à luta espiritual, porque você não pode ficar nesse corpo. E os dois, então, com consagração, expulsaram aquele demônio. Tá vendo? Não precisamos temer nem ações humanas e nem ação do inimigo quando estamos na proteção e na obediência, no temor de Deus, tá? Aprendemos também que as pessoas que fingiam ser devotas a Deus e que praticavam a idolatria foram chamados de ingratos mortos-vivos. Na verdade, as pessoas não eram o que pareciam ser. Alguém disse que a pessoa que parece ser cristão e não é como um bordado, chama-se hipocrisia. Uma mulher disse, quer saber o que é hipocrisia? Vou mostrar. Ela pegou então 2 arcos, colocou um em cima do outro, esticou bem o pano, fez um bordado muito lindo de flores, disse, olha que coisa linda, agora olha por trás do bordado. É um emaranhado de linhas para lá e para cá, a coisa mais feia que existe. Ele disse assim, a mulher disse, tá vendo? Um cristão que parece, mas não é como um bordado. É só bonito por fora, por dentro tem podridão. Então, a lição nos ensinou sobre isso, que os ingratos mortos-vivos são aqueles que parecem vivos espiritualmente, mas são mortos. Um dia nos mares, no Oceano Pacífico, um navio pesqueiro, encontrou-se com um enorme bloco de gelo e dentro do bloco de gelo tinha um barco desaparecido há mais de 30 anos. O sol fez esse bloco rachar no meio e libertou o barco que estava dentro daquele bloco de gelo. O capitão desse navio pesqueiro, desse barco pesqueiro, se aproximou do navio sinistrado e então jogaram a corda, prenderam o navio e o capitão entrou dentro desse navio, desse barco congelado. Ficou impressionado. As pessoas foram congeladas, assim é chamada até criogenia. As pessoas foram congeladas no momento em que eles receberam assim uma pressão atmosférica gelada de centenas de graus abaixo de zero e foram congelados. Pareciam vivas. O rapaz do leme estava segurando o leme com o olhar no horizonte, como se estivesse vivo. O capitão ainda estava sentado na sua escrivaninha com a caneta na mão e o diário sobre a mesa. Estava escrevendo o seu diário.
Muitos marinheiros estavam com cordas nas mãos, completamente congelados. Aquele capitão daquele barco pesqueiro ficou impressionado com aquela realidade assim, grotesca e até diria assim, tétrica, de ver aqueles homens congelados, mortos, congelados, pareciam vivos, mas estavam mortos. Ele disse, nesse barco não pode ficar aqui, e mandou afundar o barco. Queridos, quando uma pessoa parece cristão e não é, ele é um morto-vivo, ele parece que está vivo, mas não está. Eu soube de um ministro que pregava muito bem, mas depois ele não suportou e acabou confessando. Vivia em adultério. Parecia vivo, mas não era. E o pior é que ele depois confessou, a minha igreja não prosperava, a minha igreja não batizava, a minha igreja não tinha consagração, eu não via os membros lendo a palavra, eu não via os membros orando. Sabe por quê? Porque o líder era fraco. Existe uma frase que diz assim, nenhuma igreja terá um grau de espiritualidade maior do que o seu líder. Isso é importante. E o caso de Acaz mostrou isso. Um líder fraco levou o povo para a fraqueza espiritual. Deus deseja nos dar uma verdadeira identidade de filhos que sejam assim cooperadores dele e que sejam assim consagrados ao seu serviço. Qual é a sua identidade? Você tem uma identidade como cristão, precisamos ter essa identidade para que o mundo veja e glorifique o nome de Deus. Uma águia pôs um ovo em um ninho e por uma razão qualquer a águia desapareceu. E um fazendeiro percebeu que a águia nunca mais assim, apareceu no ninho. Talvez tivesse sido abatida por algum índio ou por alguma pessoa assim que gostava de caçar águia. E ele então subiu até aquela montanha e viu ali que tinha um ovo dentro do ninho da águia. Pegou o ovo, trouxe para casa e colocou junto com os outros ovos que as galinhas estavam ali chocando, até que a águiazinha nova nasceu e então foi cuidada ali no quintal como se fosse um frango. Fazia tudo o que as galinhas faziam. Ciscava, bicava, comia milho. E para o fazendeiro, aquela águia era um frango crescido. Né? E então as pessoas olhavam e diziam, mas é possível, isso é uma águia. Sim, disse o fazendeiro, é uma águia, mas ela não sabe que é uma águia. Até que um dia, essa águia viu outra águia voando no céu. E o instinto assim, selvagem começou a despertar nela. O fazendeiro percebeu isso. Levou a águia em cima de uma montanha. Treinou ela bastante, jogando ela para cima. Até que finalmente a águia descobriu a sua majestosa natureza. E ela então levantou o voo e desapareceu no horizonte. Havia descoberto sua verdadeira identidade. Deus nos fez para voar como águia. Muitas pessoas querem rastejar ou ciscar como galinha, mas Deus nos fez para ser águia, para voarmos voos altos, com Ele nos sustentando. Que Deus possa nos abençoar nesse final de lição. Possamos ter aprendido que o caminho difícil é o caminho sem Deus. Que possamos confiar em Deus no meio das nossas lutas, para que Ele nos ajude e seu nome seja glorificado. Tenha um feliz sábado. Deus abençoe a todos nós e que não repitamos os erros, mas aprendamos com os erros do passado para que possamos não ter uma vida perfeita, porque os dias que virão serão dias que nós iremos precisar de uma fé mais pura, mais fundamentada na palavra e na confiança em Deus. Que Deus nos abençoe. Obrigado por sua atenção na lição número 4. Que Deus seja louvado por sua consagração também. Foi um prazer transmitir essa lição para você. Entre no nosso Facebook e no nosso YouTube. No YouTube você entra lá, se inscreva, você então compartilhe com outras pessoas, você coloca o seu like lá, o joinha, e você então assim divulgue o nosso trabalho. Deus abençoe você, que haja uma bênção para a sua vida nessa sexta-feira e no sábado também. Muito obrigado. Deus abençoe. Estava esquecendo. Orar é muito importante. Deus querido, Pai amado. Obrigado, Senhor, pelo estudo da lição número 4. Que possamos aprender que o caminho difícil é o caminho sem a sua presença. Então, Senhor, nos colocamos em suas mãos. Nos ajude a tomar decisões sempre acertadas, boas, que possam honrar o teu santo nome. Abençoa, Senhor, a família das pessoas que estão assistindo esta lição. Que o Senhor abençoe a todos. O Senhor coloque uma bênção de saúde e prosperidade e, sobretudo, espiritual. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Agora sim, podemos despedir.